Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Deixa ela aberta aí, se coloca de pé um pouquinho, por um minuto. Romanos 8. Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por essa palavra. Somos gratos a Ti por tudo que Tu estás fazendo, Senhor, nessa casa, em nós e através de nós, Senhor. Muito obrigado, meu Senhor, pela minha vida. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui nessa casa, Senhor. Pela vida daqueles, Senhor, que têm posto as suas vidas, Senhor Deus, na brecha. Daqueles que têm posto, Senhor, a sua vida, Senhor, para se sacrificar cada dia mais, Senhor Deus, por almas, pelo Teu reino, pelo Teu ID, Senhor. Nesse momento, Senhor, eu peço que Teu Espírito Santo, Senhor, faça um mover aqui nesse lugar. Faça um mover sobrenatural nesse lugar, de modo que nós não saiamos da mesma forma que entramos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor Deus, além do mover, nós te pedimos cura, Senhor. Cura sobre nós, Senhor. Cura, Senhor Deus, toda a ferida que ainda está aberta, Senhor. Senhor Deus, a Tua palavra diz que o Teu santo óleo foi derramado na cabeça de Davi. E desde aquele dia ele foi curado das feridas passadas. Desde aquele dia teve um chamado de rei para aquela nação, Senhor. Da mesma forma eu te peço o Teu santo óleo sobre a nossa cabeça nessa noite, Senhor. Nos habilitando, Senhor Deus, reavivando o chamado que há dentro de nós. Nós te pedimos o Teu santo óleo, Senhor Deus, sobre a nossa cabeça, para apagar todas as ciladas de Satanás, Senhor Deus. O Teu santo óleo que espanta as moscas da cabeça das ovelhas, Senhor. Nós te pedimos, Senhor Deus, o Teu santo óleo, Senhor Deus, sobre a nossa cabeça, Pai, para espantar tudo aquilo que não provém de Ti nessa noite, Pai. Toda apatia, Senhor Deus, todo espírito de cansaço, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, que saia desse lugar, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito governe sobre a nossa vida, Senhor. Que o Teu Santo Espírito governe sobre esse lugar. Que o Teu Santo Espírito governe sobre a nossa mente, Pai. Nos deixe ligados na palavra, Senhor, sensíveis ao Teu Espírito, Senhor. Ah, Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor, trabalha dentro do nosso coração, Senhor. Trabalha, Senhor Deus, na nossa alma nessa noite, Pai. Porque tem muitos aqui que entraram que ainda estão feridos, Senhor. Tem muitos aqui que entraram, Senhor Deus, que as feridas da vida ainda estão abertas, Pai. Por isso nós te pedimos que através do agir do Teu Espírito Santo essa noite, essas feridas sejam fechadas, Pai. Ah, Senhor Deus, essa dor possa ir embora, Pai. As circunstâncias, Senhor Deus, não venham mais amedrontar, Senhor Deus. Todo o passado, Senhor Deus, maldito na vida dessa pessoa, Pai. Que ele seja, Senhor Deus, arrancado no nome santo do Senhor Jesus, Pai. E nós te pedimos que o agir do Abba, Pai, nós te pedimos que o espírito de adoção nessa noite possa nos surpreender, Senhor Deus, nos trazendo paternidade, Senhor, nessa noite, nos trazendo, Senhor Deus, família, Senhor Deus, nos trazendo tudo que há de bom nos altos céus, Pai. É isso que eu te peço, meu Pai. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Romanos 8, versículo 15 até o 21. Porque não recebestes um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque a própria criatura também será libertada da servidão da corrupção, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Vou ler mais uma vez o 15. Porque não recebestes um espírito de servidão, para novamente temerdes, para novamente seres escravos, mas recebeste o espírito de adoção,
pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aleluia. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ele: o Senhor é teu Pai. Pode um pai ou uma mãe se esquecer do seu filho, mas o Senhor não esquece. Não, o Senhor não esquece. A irresponsabilidade paternal, ela tem contribuído demais para que o espírito de bastardia ganhasse cada vez mais terreno na nossa nação. Cada vez mais vemos pessoas dando ouvidos às suas concupiscências carnais. Cada vez mais vemos pessoas dando liberdade à sua carne, enquanto o clamor dos bastardos é reprimido e contrido. É só você prestar atenção na quantidade de pessoas que se relacionam e depois de um tempo essa criança nasce e essas pessoas não querem mais cuidar desse filho. É só você prestar atenção na quantidade de relacionamentos em que a pessoa se envolve com a outra sem a intenção de construir uma família. E em muitos casos, até há essa intenção de construir uma família, mas as circunstâncias, as dificuldades que acontecem na vida dessa pessoa fazem ela sair de dentro de casa. E por causa da pressão que aconteceu ali, por causa das dificuldades que aconteceram no dia a dia, por causa dos relacionamentos abusivos que tiveram no casal, no seu casamento, ou o pai ou a mãe resolvem sair de dentro de casa, e aquela família é destruída, aquela família é rompida, e aquela criança que um dia via a sua mãe e o seu pai juntos, cuidando dele, agora só vê uma parte da família ali dentro. Uma noitada, um adultério, uma fornicação e um simples ficar dão à luz a um filho bastardo. Uma pequena irresponsabilidade no casal é o bastante para essa criança ficar ali, sem pai ou sem mãe. Apesar das irresponsabilidades que nós vemos na nação todo santo dia, todo santo mês, existe uma época do ano, que essa época é chamada por nós de carnaval. E é nessa época que a irresponsabilidade das pessoas aumentam. Porque as pessoas, elas querem somente uma noite de prazer, somente um feriado. E se esquecem que depois daquele prazer vai nascer alguém. Se esquecem que depois daquela noitada vai nascer uma criança. Se esquece que depois daquela irresponsabilidade vai vir no mundo uma criança que também merece carinho, merece respeito, que merece dignidade, que merece ser acolhida. E depois que isso acontece, 9 meses depois, essa criança nasce debaixo desse ritual consciente e inconsciente que as pessoas praticaram no carnaval. E depois que essa criança nasce, ou ela fica com o pai, ou ela fica com a mãe. Em alguns casos, essa criança não fica com um e nem com o outro. É jogada num orfanato, é jogada em qualquer outro lugar que ela não vê o pai ou a mãe. E agora, depois que ela nasceu, depois que ela já tem alguma idade de entender algumas coisas, ela percebe que o seu pai e nem a sua mãe estão perto dela. E a primeira coisa que agarra essa criança é a rejeição. É a rejeição. E cadê o genitor? Ninguém sabe. De quem é a culpa? Dos dois, principalmente do pai. E o que é um filho bastardo? Um filho bastardo, para quem não sabe, são filhos gerados fora da aliança matrimonial. Um filho bastardo é alguém que é cuidado somente pela mãe porque o pai foi embora, ou é cuidado somente pelo pai porque a mãe foi embora. A legislação brasileira, a nossa Constituição de 1988, ela defende que os filhos adotivos,
os órfãos e os filhos bastardos, eles têm os mesmos direitos de um filho legítimo. Por exemplo, se o filho legítimo tem direito à herança, o filho ilegítimo ou o filho bastardo, ele tem que ter direito à herança também. Se o filho legítimo tem direito à pensão alimentícia, o filho bastardo ele tem que ter direito à pensão também. Se os filhos legítimos carregam o nome da família, os filhos ilegítimos também têm que carregar o nome da família, para que eles não possam ser destituídos daquilo, para que eles possam fazer parte do clã, para que eles possam fazer parte daquele grupo, para que eles possam se sentir aceitos dentro daquela família. Então todo aquele que é filho bastardo ou órfão, ou aquele que foi adotado, ele precisa carregar o nome da família no seu sobrenome. Mas infelizmente nós sabemos que em muitos casos não é assim. Muitos casos escondidos e encobertos na nossa nação brasileira revelam muito bem isso. Porque ao invés do filho bastardo ou do filho órfão receber o nome da família, ele não recebe. Ao invés do filho bastardo ou do filho adotivo receber a herança da família legítima, ele não recebe. Ao invés do filho bastardo, do filho órfão, receber as mesmas regalias, receber os mesmos tratos, as mesmas preferências, nós percebemos mundo afora que tanto bastardos, quanto órfãos, quanto pessoas abandonadas nesse mundo, não recebem o mesmo trato que deveriam receber. Não recebem. Porque em muitos casos ele acontece porque o ser humano, ele enxerga o que é exterior. O ser humano muitas vezes enxerga o que é aparente, o que é visível. Então se ele vê, talvez, aquele que tem uma cor diferente, ele tende a tratar diferente. Aquele que tem um cabelo diferente, ele tende a tratar diferente. Não é à toa que o Senhor repreendeu o profeta Samuel, quando mesmo foi ungir Davi, rei sobre Israel. O Senhor fala muito bem falado para o profeta: ei, o homem vê a aparência, mas eu olho o coração. Dessa mesma forma que Samuel viu, a raça humana tende a ver também. E isso acontece em muitos casos de bastardos e órfãos no nosso Brasil. E quando isso acontece, alguns problemas são gerados. E eu listei algum deles aqui para trazer essa noite. O primeiro deles, eu já falei aqui, a orfandade. Praticamente todo aquele que se encontra na condição de bastardo vive o drama da orfandade. Ou ele não tem o pai por perto, ou ele não tem a mãe por perto. Às vezes ele não tem nenhum dos dois. E é por isso que muitas vezes o espírito desse órfão, o espírito desse bastardo, ele clama por paternidade, ele clama por abapai, ele clama por alguém que cuide dele. Porque ele não tem quem cuidar. O outro problema gerado por causa da bastardia é a rejeição. Todo filho bastardo ou todo filho órfão sofre com sérios problemas de rejeição. O pai e a mãe, eles continuam a vida tendo um filho bastardo dentro de casa. Depois deles continuarem a vida, eles têm outros filhos. E em alguns casos, o bastardo já chega dentro de casa com os filhos legítimos lá dentro. E agora, o trato não é o mesmo para com o órfão. Os relacionamentos não são os mesmos. Às vezes um brinquedo que deixa de comprar para o órfão, ele sente. Às vezes uma roupa que deixa de comprar para o bastardo, ele sente. Porque quando ele olha para o filho legítimo, está lá a roupa que ele queria, está lá o brinquedo que ele queria, está lá as coisas que ele queria e ele não tem. Então o problema, um dos problemas gerados é esse problema da rejeição. Quando tem alguma briga entre os irmãos da casa ali, e esse bastardo está no meio, esse órfão está no meio,
a primeira coisa que é falada para esse bastardo é: você nem da família é. Nem casa você tem. Eu tenho pai, mas e você? Você nunca será alguém na vida. E além do problema da rejeição, tem o problema da preferência. Muitas vezes é dada uma preferência maior para os legítimos, enquanto os filhos bastardos, os filhos órfãos ou os filhos sem família vão ficando de escanteio. Isso revela o preconceito da nossa nação. Isso revela o preconceito que há dentro do ser humano pecaminoso. Quando o Senhor fala que Ele quer fazer um só povo de cada tribo, língua e nação, Ele quer também adotar povos que a gente não conhece. Ele quer também que outras pessoas de outras cores, de outras raças, de outras linhas sigam conosco, façam parte da mesma família, estejam conosco em família. Então não é bom que nós tenhamos preconceito com o bastardo. Não é bom que nós como igreja tenhamos preconceitos com o estrangeiro, com aquele que não faz parte da nossa linhagem. E um dos problemas que para mim é um dos piores é a identidade. Todo aquele que é bastardo, todo aquele que é filho órfão, ele não sabe, ou ele perdeu, ou roubaram a identidade dele. Um exemplo claro disso se encontra na história da tribo de Efraim. Depois você, com mais calma, você busca a história de Efraim, quando você estiver em casa. Efraim e Manassés são filhos de José. E numa certa feita, Jacó, pai de José, pede para que Manassés e Efraim entrem dentro da sua casa, porque Jacó queria adotar Manassés e Efraim. E o nome Efraim, ele significa forte, fortificado, frutificado ou duplamente frutífero. É um homem que tem chamado. É uma pessoa que foi escolhida por Deus. É um homem que é corajoso. Quando o rei Salomão morre e as 12 tribos de Israel, elas são dispersas e divididas, temos então as tribos do reino do norte e as tribos do reino do sul. No reino do norte ficam 10 tribos no reino do norte. E uma das tribos que fica no reino do norte é justamente a tribo de Efraim. E dentre todas as tribos do reino do norte, nenhuma das tribos é mais forte que a tribo de Efraim. Nenhuma das tribos se destaca mais que a tribo de Efraim. Nenhuma é mais corajosa, nenhuma é mais imponente que a tribo de Efraim. Mas é aí que Efraim começa a se desviar dos caminhos do Senhor. É aí que Efraim começa a se entregar aos ídolos. É aí que Efraim começa a se prostituir e contaminar ele e principalmente a sua própria descendência. A ponto do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 17 de Oséias, dizer no seu livro: Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. A ponto de no capítulo 5 de Oséias, versículo 3, no concluir do versículo, o Senhor falar para Oséias: cometeste prostituição, Efraim, e agora está contaminado. E se parasse por aí, estava tudo bem. Mas quando chega no ano 722 a.C., o Império Assírio, ele toma os reinos do norte. Ele invade todas aquelas terras ali e toma todas as tribos que estavam ali para si. E ele transforma todas aquelas tribos em escravos. E depois que ele transforma aquelas tribos em escravos, alguns estrangeiros, alguns povos pagãos, alguns povos que não podiam estar com o seu povo, com o povo de Deus, começaram a se misturar com o povo de Efraim, começaram a se misturar com o povo de Deus. Então tudo que era prática que eles praticavam, o povo de Efraim também praticava. Tudo que era contaminação que eles se contaminavam, o povo de Efraim também se contaminava. A ponto da tribo de Efraim
se misturar de tal forma que eles estavam se relacionando com as mulheres de outros povos. E do momento em que eles se relacionam, do momento em que as tribos, principalmente a tribo de Efraim, começa a se relacionar com quem eles não deveriam se relacionar, começa a nascer crianças com metade identidade efraimita e metade identidade de outras nações, de outros povos. E a coisa continuou acontecendo, de tal forma que a tribo de Efraim, uma das tribos mais belas e mais corajosas, uma das tribos que tinha chamado, ela perde totalmente a sua identidade. Ela perde a sua identidade. Algumas outras tribos, quando teve o cerco assírio, o cerco babilônico, elas se juntavam a outras tribos. Por exemplo, algumas tribos se juntaram à tribo de Judá, à tribo de Benjamim. Mas somente a tribo de Efraim perdeu totalmente a sua identidade. Eles perderam o seu nome. Eles perderam o seu sobrenome. Por quê? Porque começou a nascer crianças e crianças e crianças sem identidade. Crianças misturadas, crianças mestiças, com povos que não deveriam ser povos, que se relacionavam com o povo de Deus. Quem sofreu com isso, adivinha? Os filhos que iam nascendo. Justamente os filhos que iam nascendo. Porque antes a pergunta era: de quem é essa criança aí que está nascendo? E alguém deveria falar: ah, essa criança aí, o pai é efraimita, é da tribo de Efraim. Aí a mãe ninguém sabe não, mas a gente sabe que o pai é de Efraim. E essa menina aí, a mãe é de Efraim, é da tribo de Efraim, mas o pai a gente não sabe não. Mas a coisa se alastrou de tal forma que a pergunta mudou. E a pergunta era a seguinte: ao invés de quem era o pai, agora a pergunta era: quem é essa criança? Antes a pergunta era: quem era o pai, quem era a mãe? Pai de Efraim, pai de algum lugar. Mãe de Efraim, mãe de algum lugar. Agora a pergunta é: quem é essa criança aí? Porque conforme a criança foi crescendo, ela foi perdendo a sua origem. Conforme aquela criança foi crescendo, ela foi perdendo aquele nome que ela tinha. E a única resposta que alguém poderia dar era: ele é o filho daquele que traiu. Não tinha mais origem. Ela é a filha daquela que roubou. Eles são filhos dos pais que saíram de casa por causa do divórcio. Eles são de Efraim, eles são de Judá, ninguém sabe mais, porque perderam a identidade. A única coisa que a gente sabe é que eles são filhos de devassos, de pessoas que erraram o caminho. E a sociedade, juntamente com a voz do inimigo, começa a chamar esse povo, não pelo seu nome de origem. A sociedade, a voz do inimigo começa a ressoar na vida do bastardo e do órfão, não pelo nome dele de origem, a sua identidade. Mas quem é ela? Quem é essa criança? É um abandonado qualquer. Quem é esse aí? É o filho da meretriz. Quem é? Não sei não. É uma abusada qualquer aí, que abusaram na infância. E a criança vai crescendo com aquilo. A criança vai crescendo com aquilo. O órfão, que já não está mais acostumado em viver em família. O bastardo, que já não está mais acostumado em ter um nome. Ele se vê naquela situação. E para quem não sabe, essa também é a nossa história.
Porque, para quem não sabe, nós também somos adotados. Nós não éramos povos. Nós não éramos quem queria Deus. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, nos adotou e nos deu um nome. Mas Deus nos chamou para a sua família. E da mesma forma que Israel é seu filho, nós somos filhos também. Nós somos filhos também. Infelizmente, essa sociedade vê isso a olhos nus. A nossa sociedade está vendo cada vez mais a orfandade crescendo. A nossa sociedade presencia todo dia um bastardo, um filho que só está sendo cuidado pela mãe, porque o pai sumiu. Ou um filho que só está sendo cuidado pelo pai, porque a mãe sumiu. Dura é a realidade de quem sofre falta de paternidade hoje, irmão. Que realidade severa. Para quem não sabe, eu venho dessa realidade. Eu já fui essa pessoa que perdeu a identidade. Eu já fui essa pessoa que perdeu o nome. Eu já fui esse órfão. Fui adotado a primeira vez com 2 anos de idade. Vou abrir um parênteses aqui, irmão, só para edificar os irmãos. Primeira vez que fui adotado, eu tinha 2 anos de idade. E dos 2 anos de idade até os 6 anos de idade, eu fui tratado como um escravo dentro de casa. Não podia nem olhar para a rua, não podia fazer nada, tudo era motivo de espancamento. E a pessoa que me adotou, que era minha mãe, ela tinha um moço, ela tinha um marido. E eles dois são as pessoas que eu carrego o nome deles no meu sobrenome. E quando eu fiz 6 anos de idade, o segundo trauma, além da orfandade, ele veio, que foi o trauma do abuso. Esse mesmo ser, que eu tenho nome como pai, na minha identidade, ele abusou de mim quando eu tinha 6 anos de idade. E daí, o meu nome não era mais o Alessandro, era o abusado. Eu tinha perdido a minha identidade. Aquilo dentro de mim entrou como uma faca. E hoje, com 33 anos de idade, eu vejo como Deus foi misericordioso na minha vida. Porque por mais que eu tenha passado esse trauma e milhares outros que eu não quero falar aqui, Deus me deu um nome de novo. Ele me deu uma identidade de novo. Então aquele rapaz que era abusado, aquele rapaz que fugia de casa para fugir da mãe, do pai, aquele rapaz que muitas vezes dormia na rua, agora tem um nome na família de Deus. Agora também é filho de Deus. Não sei se você está entendendo isso aqui, irmão. Eu quero te dizer que o Senhor Jesus morreu por você para te dar vida. Você que é bastardo, você que não tem um pai, você que não tem a mãe, levanta o seu rosto, deixa eu falar com você. Jesus morreu para te dar vida, cara. Jesus morreu para te dar vida. Jesus morreu para te dar família. Levanta o seu rosto aí. O que você não viveu no passado, com tua mãe, com teu pai, tu pode viver hoje. Tu pode ser pai hoje, tu pode ser mãe hoje. Pode mandar embora esse espírito de orfandade que está aí no seu meio. Depender de você. É José Júnior que fala: das minhas feridas flores fez nascer. Das minhas feridas flores fez nascer. Deus é tremendo. Deixa eu te falar uma coisa, dificilmente Deus usará alguém que não tenha passado por essas coisas, irmão. Muito dificilmente Deus usará pessoas que não tenham passado pelo abandono, pela rejeição, pela bastardia. Muito dificilmente. Se você não está passando por nada disso, começa a pedir a Deus para passar, porque Ele vai te usar.
Começa a pedir. Não é fácil não. Não é fácil não. Para ser um instrumento usado nas mãos do Senhor, a pessoa não precisa ter mestrado. Isso ajuda demais. A pessoa não precisa ter teologia. Ajuda muita coisa. A pessoa não precisa ter cabelo liso, cabelo crespo, olho azul, olho verde. Ela não precisa de nada dessas coisas, irmão. Não precisa de nada disso. A única coisa que ela precisa é aquilo que Davi tinha. Quando olharam para ele, o próprio profeta que já tinha uma caminhada longa nas costas, o próprio profeta olhou para ele, deve, sei lá, olhou para o irmão de Davi, viu forte, musculoso, é esse aqui, ó. Senhor, vê se não é esse aqui. O Senhor falou para Samuel, cara, o que eu estou procurando não é músculo, o que eu estou procurando não é um cabelo liso, um cabelo crespo, o que eu estou procurando não é um olho claro, um olho escuro, não é nada disso. O que eu estou procurando é um coração. É um coração que eu estou procurando. É um coração, sabe por quê? Porque o Senhor sabia muito bem como é que estava o coração de Davi. Abra sua Bíblia aí, 1 Samuel, capítulo 16. Samuel capítulo 16. E o Senhor disse a Samuel: por quanto tempo lamentarás por Saul ao veres que eu rejeitei o seu reinado sobre Israel? Enche teu chifre de azeite e vai, eu te enviarei a Jessé o belemita, pois providenciei um rei para mim dentre os seus filhos. E Samuel disse: como poderei ir? Se Saul ouvir isso, ele me matará. E o Senhor disse: toma contigo uma novilha e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E chama Jessé para o sacrifício, te mostrarei o que haverás de fazer, e tu ungirás para mim aquele que eu te indicar. E Samuel fez aquilo que o Senhor falou e veio a Belém. E os anciãos do vilarejo tremeram com sua chegada e disseram: vens tu pacificamente? E ele disse: pacificamente, vim para sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele santificou Jessé e os seus filhos e os chamou ao sacrifício. E sucedeu que quando eles chegaram, ele olhou para Eliabe e disse: certamente o ungido do Senhor está diante dele. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o recusei. Pois o Senhor não vê como vê o homem, pois o Senhor olha para a aparência pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Aleluia. O Senhor olha para o coração. Uma das formas de você saber quem é você olhando para o coração dessa pessoa, irmão. Você olha por fora, a pessoa está um caco, você não sabe de nada. Você não sabe porque a pessoa é rebelde. Você não sabe porque a pessoa é marginal. Você não sabe de nada. Quantas vezes eu fui um marginal, irmão? Quantas vezes a ira me dominava? Eu era muito irado. Mas ninguém sabia o que tinha acontecido lá atrás. Ninguém sabia de nada. Aí você conhece a história de Davi. Samuel chega na casa de Jessé, bate na casa de Jessé. Jessé deve abrir a porta. Samuel fala: olha só, vim ungir um rei dentro da tua casa, é o teu filho. Até Jessé devia presumir: é Eliabe, é o mais preparado. Conforme foi escolhendo os irmãos de Davi, o Senhor: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Passaram 7 irmãos e o Senhor: não é nenhum desses. Quando Samuel se deu por conta, falou: você tem mais algum filho aí dentro da tua casa? Jessé. A história diz, irmão, que Davi era vergonha de Jessé. Davi era vergonha de Jessé. Por quê? Porque Davi era o único filho bastardo dentro daquela casa. Ele era o único ruivo, ele era o único diferente, ele era o único franzino ali dentro. Samuel se deu por conta, vai lá chamar ele.
porque nós não nos assentaremos nessa mesa enquanto ele não voltar, enquanto ele não chegar aqui. Quando o menino chega, franzino, cheio de lixo, porque ele cuidava dos animais, ele cuidava do lixo, e quem podia cuidar do lixo somente era o irmão mais novo, ou era o bastardo, ou era o escravo. Ah, quanta escravidão, irmão. Quanta escravidão, irmão. E chega aquele menino diante de Samuel, e o Senhor confirma: é ele. É ele, é ele. É ele que eu estou tirando do lixo. É ele que eu estou mandando embora toda a bastardia. É ele que eu vou fazer o rei dessa nação. É ele. É ele. E Samuel derrama o óleo na cabeça dele. Samuel derrama o óleo na cabeça do menino franzino, que não tinha força para nada. Mas chifre de óleo, cheio de unção ali dentro, chifre na Bíblia é força. Então aquela força cai sobre a cabeça daquele menino. Aquele óleo passa pela cabeça dele, inunda o corpo dele totalmente, dando força mais uma vez, dando um chamado para ele, dando uma origem, dando uma identidade. Coisa que ele não tinha. Coisa que ele não tinha. Deus acha um coração ali, no meio de tanta aparência. Deus acha um coração, e a primeira coisa que Ele faz é derramar o óleo para curar aquele coração, para curar aquelas feridas, para mandar embora todo abandono, toda escravidão, para mandar embora todo abuso, para mandar embora toda a falta de paternidade, toda a falta de maternidade. O óleo vem para isso nas nossas cabeças também. É para tirar toda a ferida, é para tirar toda a dor causada pela vida. O óleo vem para isso também, é para nos mostrar, nos revelar a paternidade do Senhor. O óleo vem para isso. E essa é a noite de ser derramado óleo na sua cabeça. O óleo que cura a ferida, o óleo como bálsamo. Hebreus capítulo 12, versículo 7 a 8. Hebreus 12, versículo 7 a 8, na NVI diz o seguinte: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Você que é bastardo, você que é órfão, deixa eu te falar uma coisa: suporte a dificuldade, recebendo-a como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, são bastardos. De forma muito complexa para nós entendermos, irmão, Deus permite que essas coisas aconteçam. Às vezes é muito difícil para nós entendermos isso. E Ele mostra para nós que isso é disciplina permitida por Ele. Para quê? Para que no fim Ele revele a sua paternidade em nós. Quantas vezes eu não ficava nessas ruas aí, irmão, implorando para ver meu pai. No ano que eu fui abusado, eu perdi meu pai. Meu pai legítimo. Naquele mesmo ano, meu pai morreu. E quantas vezes foram perguntando: cadê meu pai? Cadê meu pai? Cadê meu pai? Somente quando eu aceitei Jesus, Deus usou um homem lá e falou: tu não perguntava pelo teu pai? Eu sou teu pai, cara. Somente quando eu vim para os caminhos de Cristo, Ele se revelou de fato para mim.
Talvez é isso que está faltando na tua vida, a revelação paternal de Deus. Talvez é isso que está faltando na tua vida, porque tu não aceitou Ele ainda como Salvador da sua vida, como seu verdadeiro Pai. Porque talvez tu tenha procurado paternidade nesse mundo, não encontra nada. Paternidade no dinheiro, paternidade nos relacionamentos, não encontra nada e não vai encontrar nunca. Porque nós viemos do Senhor e para Ele que voltaremos. Foi Ele que soprou o Espírito de vida dentro de nós. Por isso é que o nosso espírito clama, por isso é que o nosso espírito geme: Abba Pai, Abba Pai, meu Pai, cadê meu Pai? A correção de Deus é um convite para seus filhos a aceitarem a sua paternidade. As dificuldades e as circunstâncias servem para o Senhor formar Cristo em nós. É para formar a imagem do Filho em nós. Quando você olha para o Cristo crucificado, ele teve muitas feridas abertas, irmão. Mas ali estava sendo revelado o Filho. E no mesmo momento estava sendo revelado o Pai. O Pai cuidando do Filho, não deixando o Filho morrer apesar das circunstâncias. No caso de Jesus, ele tinha que morrer, para que ele viesse com toda a autoridade sobre a morte, vencesse a morte e nos desse vida também. Mas no seu caso, muitas feridas estão abertas para que Cristo seja imprimido na sua imagem, para que no final das contas, para que no final disso tudo você veja a paternidade do Senhor sendo revelada na sua vida. Por que você não morreu ainda? Porque o teu pai não deixou. E feridas abertas vêm constantemente, constantemente açoites, constantemente dificuldades, constantemente abusos, constantemente pressões. Deixa eu te dar uma palavra: tudo aquilo que você sofreu, tudo aquilo que você passou, é para um proveito, é para um fim proveitoso na sua vida. Isso aconteceu na vida de Davi, cara. Davi foi abandonado, foi rejeitado dentro da sua casa, mas depois que ele virou o rei, ele tem alguém da casa de Saul aí para quem eu possa agir de benevolência. Ele foi atrás de alguém chamado Mefibosete. Mefibosete também foi órfão. Mefibosete também foi abandonado. Mefibosete também foi esquecido lá em Lodebar. E talvez Davi no seu harém também lembrou das vezes que ele era esquecido, das vezes que ele foi abandonado, das vezes que ele não tinha paternidade nem maternidade dentro de casa. Ele lembrou de alguém da casa de Saul, porque Saul já tinha morrido. Se Saul tinha morrido, irmão, era claro que tinha alguém sem pai dentro daquela família. Tinha alguém sem pai, tinha alguém sem mãe naquela família. E Davi fala: tem alguém aí? Tem Mefibosete. Está esquecido lá em Lodebar, num lugar de humilhação terrível. Quando Davi lembra do homem, fala: traz ele, traz ele. E a palavra do Senhor diz em 2 Samuel, do capítulo 9, versículo 3 a 7 na NVI: perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a que eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o seu rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi, e ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, teu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. E ele comerá sempre na mesa do rei. Uma
das primeiras coisas que o Senhor faz na vida daquele que é órfão, na vida daquele que é bastardo, é o colocar na mesa novamente. É dar um lugar na mesa. É para que diante do banquete ele se sinta da família, ele se sinta acolhido ali no meio daquele palácio. Davi entendia muito bem de abandono, que ele já tinha sido abandonado anteriormente. Aí quando chega no versículo 11 do capítulo 9 de 2 Samuel, a parte B do versículo diz: assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse seu filho. A paternidade de Deus te proporciona uma mesa. A paternidade de Deus te dá dignidade. A paternidade de Deus te inclui numa família. A paternidade de Deus cura as feridas da alma. E além do mais, a paternidade de Deus fala para você que você é filho. Esse retrato estava ali na mesa de Davi, fazendo com Mefibosete. Olha só, Mefibosete, tu é abandonado, tu é órfão, tu é bastardo, mas olha aqui, tem um lugar para você na mesa, tem um lugar para os bastardos na mesa, tem um lugar para os órfãos na mesa também. E a palavra fala que ele foi feito filho, como filho de Davi. Paternidade, como eu falei, cura as feridas da alma. Feridas essas causadas, infelizmente, muitas vezes pela tentativa de aborto que tentaram fazer. A paternidade de Deus cura as feridas da alma, causadas muitas vezes pela preferência nos seus irmãos. A paternidade de Deus cura as feridas da alma, causadas pela falta e pela perca de identidade. A paternidade de Deus cura as feridas causadas por palavras malditas que lançaram sobre a sua vida. Se coloque de pé. Romanos 8, como lemos no começo, a palavra do Senhor diz que Ele não nos deu o espírito de escravidão, mas Ele imprime em nós um espírito de adoção, um espírito que clama Abba Pai. A palavra Abba Pai significa paizinho ou papai. E Ele não nos deu o espírito de escravidão. Você que até hoje tem sido escravo do abandono, feche seus olhos por um momento. Você que até hoje tem sido escravo das causas da bastardia na sua vida, você que até o presente momento tem sido acorrentado pela orfandade, você que está preso porque abusaram de você na infância, você que está preso porque deram mais preferência aos seus irmãos do que a você, você mesmo que não tem nem o nome da família, você que não se sente digno há muitos anos, você que essa palavra está ardendo dentro do seu coração, o Senhor te chama aqui à frente nesse momento. Você que por muito tempo sofreu com essa bastardia, você que por muito tempo sofreu com o espírito de orfandade dentro de você, você que esse espírito tem te assolado, fazendo você ficar com a cabeça baixa, pensando que você não é um nada, você que não consegue progredir em nada, você que está com essas feridas abertas na alma até hoje, o Espírito do Senhor
está falando com você nessa noite. E a mesma paternidade que Ele me deu, o mesmo nome que Ele me deu há muito tempo atrás, Ele quer dar a você também. Aleluia. Então eu convido você a vir aqui na frente. Deus tem cura para você. Deus tem cura para você. Cura o nosso viver, Jesus. Deus tem cura para a sua alma. Cura a tua igreja. Cura esse Deus quer dissipar de uma vez por todas esse espírito de bastardia. Em nome de Jesus. Labassuri Andria, Labassuri Andria, Labassuri Andria, Labassuri. Aleluia. O tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Que eu poderia ser suficiente em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do seu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti.